Senhor presidente, eu queria começar o meu pronunciamento rendendo as minhas homenagens aos 4 medalhistas olímpicos do meu estado. Eu acho que fazer um processo comparativo com países que têm uma cultura milenar. Nós somos um país de apenas 500 e poucos anos e que investem no esporte há muito mais do que isso. Não seria o melhor caminho. Nós temos vocação para o esporte, estamos nos despertando para o esporte e despertando de uma forma positiva, entendendo que nós podemos enfrentar a violência e as drogas com incentivo ao esporte. Das medalhas conquistadas nessa Olimpíada, 4 são do Espírito Santo. Yamaguchi, Esquiva Falcão, senador Suplicy, Vossa Excelência que é pugilista, é da nossa praia, do boxe. Filhos do Toro Moreno, um homem de 72 anos, sarado, Toro Moreno, ensinou os filhos a boxear, simples, pobre, na frente de casa, no município da Serra. Nós temos a Larissa, do vôlei de praia, medalhista, que é de Cachoeira de Itapemirim, e temos o Mamute, companheiro do Emanuel, o Alisson, que também é do Espírito Santo. Fico triste porque tem uma resolução, e eu quero protestar contra ela, da mesa do Senado, dizendo que qualquer manifestação de homenagem, o feito tem que ter pelo menos 25 anos. Como fazer com os medalhistas olímpicos, com as meninas do vôleibol, a medalha de prata do vôlei masculino, o iatismo, aqueles que não medalharam, mas que lá foram e representaram com dignidade, as meninas do futebol, como homenagear os nossos atletas? Vamos esperar 25 anos? Eu entrei com requerimento na casa pedindo esta homenagem e a doutora Cláudia, por conta de uma resolução, devolveu dizendo que tem que esperar 25 anos. Vamos esperar eles morrer primeiro. Eu tentei falar com o presidente Sarney, ainda vou falar, penso que é uma situação atípica. É uma situação atípica, que nós podemos muito bem atropelar, até porque nessa casa, quando se quer, se atropela interstícios para poder se aprovar aquilo que se tem interesse. Ora, é mais que justo que o Senado da República preste uma homenagem aos nossos medalhistas. E no boxe, a única medalha de bronze que nós tivemos tem 42 anos, do grande Servilho de Oliveira, que é lá de São Paulo. Não sei nem se Vossa Excelência já trocou porrada com o Servilho. Acho que não, por causa da altura, a sua envergadura muito maior do que a dele. Servilho, muito pequenininho e o peso muito diferente, né? Mas Vossa Excelência tem a sua reverência pelo Servilho, a admiração pelo boxe que ele praticou, e Vossa Excelência há de convir comigo que é necessário, será um estímulo até às crianças do Brasil que se faça uma homenagem como esta aqui nessa casa. Fica a minha homenagem ao Esquiva, ao Yamaguchi, que são meninos do Espírito Santo, lá do município da Serra, do nosso querido prefeito Sérgio Vidigal, o homem que implementou as maiores mudanças na história daquele município, que pegou um município falido, destruído, hoje uma cidade pujante, uma cidade que cresce a ritmo acelerado e que tem a figura de 2 medalhistas do boxe, o Esquiva Falcão e o Yamaguchi, filho do nosso querido Toro Moreno, que há 6 meses atrás, aos 72 anos de idade, 6 meses ou um pouco mais, não me lembro, eu vi lutar aos 72 anos de idade, lá no centro de treinamento do Gomes, lá no Barradão, em Vila Velha, no bairro de Terra Vermelha, aos 72 anos, senador Suplicy, lutou com um pugilista de 40 e enfiou a porrada. Encerrou a luta no primeiro round por nocaute técnico, com 72 anos e o oponente tinha 40, o nosso querido Toro Moreno. Vossa Excelência permite? Sim, pois não. Porque eu até, se Vossa Excelência assim o desejar, assinar o requerimento de homenagem a todos que venceram e ganharam medalhas de ouro, prata e bronze nas Olimpíadas. Eu, inclusive, no pronunciamento que fiz hoje, mencionei as homenagens aos irmãos Yamaguchi e Esquiva Falcão
e inclusive também fiz uma referência ao Touro Moreno, o pai dele, até porque acho que, como milhões de brasileiros, acompanhamos inclusive as entrevistas que ele deu. Eu me lembro no dia da luta, da final, o Touro Moreno foi entrevistado por diversas rádios, inclusive pela Rádio CBN, eu estava ouvindo e pude acompanhar a emoção dele com os filhos ali na disputa, e eles honraram muito bem a seu pai, a família, o Espírito Santo e o Brasil. Então, se Vossa Excelência depois quiser também assinar o requerimento de homenagem, peço a assessoria que traga a mesa. Está aqui na mesa para que a secretaria o nosso querido senador Suplicy possa assinar conjuntamente comigo. Muito obrigado, senador Suplicy. Senador, hoje pela manhã nós tivemos a primeira reunião da comissão que trata da análise da proposta de mudança do Código Penal brasileiro. É verdade que a nossa estrutura, o nosso ordenamento jurídico não é dos melhores e não tem por que render qualquer tipo de admiração. É um código velho, 70 anos, 72, aliás, a Bíblia diz que o que passa de 70 é canseiro e enfado, tem 2 anos já na prorrogação. 70 anos que está mais a serviço do crime, do criminoso, do que da sociedade. São diversos os temas, a estrutura em si, o corpo é bom, foram homens preparados, operadores do direito que discutiram, mas há de convir que cada qual tem a sua convicção pessoal, e muitas vezes a minha convicção pessoal não traduz o sentimento de uma nação, o sentimento pessoal de um não traduz o sentimento do outro. Uma das coisas mais importantes é a revelação deles mesmos, que houve disputas no voto dentro da própria comissão, e que alguns assuntos que estão ali não foram assuntos aprovados pela maioria, alguns perderam no voto. Não há convergência. Penso que o que está lá, o fato mais importante é de ter suscitado um debate importante, para que nós aqui no Senado possamos, de fato, condensar nesse novo Código Penal minimamente os interesses da sociedade brasileira e aprofundarmos o tema no tempo que for necessário. O tempo é exíguo dentro de um processo eleitoral, onde se tem esforço concentrado e uma semana nada tem. Digo a Vossa Excelência que o regimento interno estabelece prazos, mas quando há interesse nessa casa, se quebram interstícios de prazos para se aprovar o que se tem interesse. Não vejo por que não quebrar interstícios de prazos para prolongarmos essa comissão. Vossa Excelência entenda que só temos até o dia 5 para poder apresentar as emendas ao Código. É trabalhar de noite e de dia. É verdade que a sociedade civil não foi ouvida. Venhamos e convenhamos. Ela não foi ouvida. Aí alguns diziam no começo, temas polêmicos, vamos deixar para o final. O que é tema polêmico? E o que não é polêmico num Código Penal? Um sujeito que é pego no tráfico de droga e é preso, na hora que ele é preso, aqueles que já sabiam das suas ações criminosas dizem se fez justiça. Quando ele é condenado, as pessoas respiram aliviadas no bairro, na área onde ele fazia os seus crimes, ou prática de milícia, de crimes contra a população daquele bairro, mas a mãe acha que não. A mãe, isso é uma injustiça, porque meu filho, ele estava em má companhia. Quer dizer, tudo é polêmico. Tudo é polêmico. O sujeito esquarteja uma mulher, joga para os cachorros comer. Aí vai para o júri, ele não fala nada. Ele debocha do júri, porque a lei diz que ele pode ficar quieto mesmo. E eles que se virem para marcar uma outra audiência, para tentar novamente. Mas a pessoa que vê o crime, que é arrolada como testemunha de defesa, ou testemunha de acusação, vem para poder colaborar, já entra ameaçada pelo juiz. Se o senhor mentir aqui, sai preso. Quer dizer, quem não cometeu o crime que vem colaborar está ameaçado.
Mas quem cometeu o crime, nada, não há ameaça para ele. Essas disparidades, nós precisamos mexer com elas. Há muita coisa que a sociedade não aceita. Tipo, o sujeito cometeu um crime. Ele fugiu. Ele correu. Desapareceu. 15 dias depois, ele é apresentado pelo advogado. Ora, senador Suplicy, o fato dele ter fugido do flagrante, ele já tem benefícios da lei. Olha só, é um troféu, uma medalha. Porque você foi capaz, você cometeu um crime bárbaro e foi capaz de correr, de sumir, e ninguém lhe achou. Então você já terá pena reduzida por isso. Vem cá, é seu primeiro crime ou o segundo? O cara fala, não, é o primeiro. Então você vai receber outro prêmio, você vai ter pena mais reduzida ainda, porque você foi capaz. Você matou, você assaltou, sequestrou e você fugiu. Ninguém lhe pegou no flagrante e depois é o primeiro. Olha só, olha só. Mas se o sujeito matar um jacaré na Amazônia, pode ser o primeiro jacaré. O crime é inafiançável. Se matar um passarinho para comer, é inafiançável. Mas se ele for pego num crime bárbaro, se ele conseguir fugir, olha, já tem medalha. Se ele conseguir provar que foi o primeiro, tem outra medalha, já mudou tudo para ele. Ninguém quer conviver mais com isso. Onde a lei protege, a discussão é a proteção do criminoso. E aí o seguinte, quando esse sujeito vai preso, o direitos humanos vai na cadeia saber se o colchão que ele está dormindo é bom, se a cantinha que ele está recebendo está quente ou está fria, se é comida dormida ou não. Ninguém vai visitar a família que sofreu assassina, com um filho pequeno assassinado, com um pai atropelado no trânsito por um motorista bêbado, por um cara que entrou, matou a família inteira e levou os rendimentos daquele empresário que gera 500, 200 empregos. Ninguém quer saber. Então, o bojo dessa violência toda vem de onde? Nós não estamos vivendo no país de Alice. E quando se propõe no Código o aumento das penas mínimas e das penas máximas, já se faz uma grande colaboração. Porque o que acontece no Brasil é a crença na impunidade. O que adianta a Polícia Federal fazer uma grande investigação, desbaratar uma quadrilha? A Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, desbaratou uma quadrilha, prendeu todo mundo. 3 meses, 4 meses depois, 6 meses, 1 ano, está todo mundo na rua. O policial fica desestimulado, o Ministério Público, porque eles começam a correr risco de vida, porque não existe segurança por conta de um Código Penal absolutamente frouxo, incompetente, que está a serviço do bandido. As questões que eu defendo, e que eu sempre enfrentei, que tem a sua raiz de violência no uso e abuso de drogas. As drogas. Senador Suplicy, eu tenho 32 anos que tiro drogado da rua. Eu tenho uma instituição de recuperação de drogado que hoje deve ter por volta lá de 200 fora das ruas. As pessoas sentem pena do usuário. Tem que punir o traficante, que é um desgraçado. Tem que botar pena alta para o traficante. Mas o problema da sociedade não é o traficante, é o usuário. O dinheiro que compra 1 litro de gasolina para incendiar um ônibus com criança dentro é dinheiro de usuário. O dinheiro que compra arma, que corrompe policial, é dinheiro de usuário. Agora vejam bem os senhores que me ouvem em casa. O sujeito rouba um carro e alguém compra o carro roubado e começa a desfilar na cidade. A polícia pega, o cara comprou um carro roubado, sabe o que vai acontecer? Ele vai ser preso e vai ser processado porque comprou roubo. Mas o sujeito pode comprar maconha e cocaína na mão de um criminoso. Esse não tem culpa de nada. Culpa tem o outro. Então nós precisamos acabar com o crime e dizer que é inocente o sujeito que compra roubo. O sujeito que compra um carro roubado é tão inocente como o cara que compra cocaína e maconha na mão de um traficante, porque ele foi comprar no antro do crime, na mão do criminoso, na toca do criminoso. O sujeito encomenda um carro roubado, o sujeito rouba um carro que custou suadamente a um cidadão que paga a prestação 60 mil reais, ele vendeu por 2 mil por troca de mais 4 papelotes de cocaína. Esse cara que comprou o carro roubado, que alguém roubou para ele, é criminoso quem vendeu e quem comprou. Agora, no caso das drogas, não. O criminoso é só quem vendeu. Quem comprou, não. Ora, ninguém é tão tolo, ninguém é tão ignorante
para entender que essas questões não batem. Essa é uma conta, senador Suplicy, que não fecha. Essa é uma conta que não fecha. Eu propus, porque o juiz está desmoralizado nessa questão das drogas. O usuário não pode ser punido porque ele é um coitado. Porque o baseado que esse coitado fuma no sábado, porque ele é estudante, ele cheira cocaína no sábado, no domingo, mas ele trabalha no banco, ele é uma pessoa que está na escola, que tem o seu táxi, ele é uma pessoa que é profissional liberal, ele não é marginal. Para esse papelote chegar na mão dessa figura, esse baseado chegar na mão dessa figura, no sábado na boate, caminhoneiro foi corrompido, caminhão foi roubado, teve criança órfã pelo caminho, ficou viúva pelo caminho, houve morte, houve corrupção na fronteira para que esse baseadinho inocente chegasse na mão desse inocente que não deve nada à sociedade. A culpa é só do caminhoneiro ou a culpa é só do sujeito que trouxe a carga ou do traficante. Isso é uma brincadeira. Então, as medidas são socioeducativas. O juiz é desmoralizado. O juiz diz: o senhor foi pego fumando maconha? Então o senhor vai prestar serviços comunitários. Pois bem, cada 3 meses relatório. O cara manda o relatório. Ele não compareceu aqui. Manda chamar ele. O senhor não foi, né? Pois agora o senhor vai ter que assistir filmes educativos. 30 dias um relatório. Relatório. Ele não veio. E o juiz não tem carta nenhuma na manga. Como que um pai diz a um filho: olha, meu filho, isso está errado, você não faz. Ele faz. O pai diz: não faça novamente, que eu vou colocar você de castigo. Se o pai não tem o castigo, não é para mutilar filho, mas para